que é... Deixa eu só agora. Vou fazer a pergunta de novo. O que vocês, tá? E a Gabi vai ser a primeira a falar, porque ela já estava falando antes da gravação começar. O que é diagnóstico clínico? Diagnóstico clínico, eu entendo, referente às afecções que o paciente tenha para receber o tratamento do fisioterapeuta. Não. Não. Não estou dizendo que você está errada, tá? Só que você colocou a resposta na pergunta errada. Só isso. Tá bom, Gabi? Entendi. Sim? Entendeu? Claro. Você vai trabalhar com o paciente exatamente em cima do diagnóstico clínico, tá? Você está certa. Sim. Você vai trabalhar com o paciente em cima do diagnóstico clínico. Mas, preste atenção na pergunta que eu fiz. Essa pergunta ela é importante para vocês entenderem todo o resto. O que é diagnóstico clínico? Eu acho que é toda observação clínica que um médico pode fazer sobre o paciente. Visual ou no toque. Cara, você bateu na trave, né? Você bateu na trave. Então você pode continuar. Onde você errou. Eu penso assim, que seria isso. Não, vamos lá. Você não respondeu a minha pergunta, velho. Você não respondeu a minha pergunta. Mas você chegou muito, muito perto. Seu áudio está falhando um pouco, o Carlos. Melhorou agora? Fala aí. Estou falando. Aí, melhorou. Show de bola. Vamos lá. Professor, tem uma coisa aqui que me veio à mente, mas, tipo assim, o caso clínico pode ser a conclusão do médico para o paciente? Exatamente. Exatamente. Então, quando falamos de diagnóstico clínico, nós estamos falando, né, de uma conclusão que o médico tem diante de sintomas, né, e, obviamente, de sinais que um paciente apresenta. Isso é diagnóstico clínico. Tá? Como é que ele vai conseguir esse diagnóstico clínico? Aí sim está em cima daquilo que você e o Wellington falou. Né? Por exemplo, vai depender da investigação que o médico vai fazer. O médico vai fazer uma investigação em relação àquela patologia, seja epidemiológica, seja acidental, ele vai fazer o diagnóstico mediante uma investigação. E aí é onde vocês falaram sobre, por exemplo, ali está escrito descrição dos sintomas. Por exemplo, você tem sintomas. Então, para você determinar o que é, primeiro você precisa investigar através de sintomas, através de... Deixa eu ver o que a Adriana Gama falou aqui também. Através de uma anamnese. Aí sim, você tem um diagnóstico. De acordo com esse diagnóstico, aí sim você vai começar, o médico vai fazer a prescrição medicamentosa, ou uma prescrição cirúrgica, ou uma prescrição dentro do âmbito profissional dele. Então, a prescrição é algo que é uma atribuição que o médico tem dentro das suas capacidades profissionais. O médico pode receitar medicamento? Pode, então ele prescreve. O médico pode orientar e recomendar uma cirurgia? Pode, então ele prescreve essa cirurgia ou indica para um colega médico que possa ser mais profissional nisso, mais especializado nisso. Então, basicamente, o médico, após ter o diagnóstico, que é exatamente
a conclusão de uma investigação, ele vai fazer, então, as suas ressalvas e o seu protocolo terapêutico. Agora eu vou perguntar a vocês outra coisa e vocês vão ter que me responder, hein? Vocês já responderam, então, que o diagnóstico clínico é a conclusão médica, em detrimento da anamnese, correto? Foi o que vocês falaram. Eu só estou resumindo aqui as várias respostas que vocês deram, colocando em uma ajustada. Agora eu vou perguntar para vocês, o que é um diagnóstico funcional? E, obviamente, vocês vão ter que me dizer quem é que pode concluir isso, né? Quem pode dar esse diagnóstico. O Carlos, já seria o tratamento já realizado, não? Ou trabalhado pelo fisioterapeuta? O diagnóstico, por si só, é uma palavra que basicamente determina todo o restante, tá? Então, se vocês sabem o que significa diagnóstico, tá? Aí já fica mais fácil. Como a outra amiga nossa falou, que é necessário a anamnese para a gente poder dar essa parte funcional. Bom. Vamos lá. Você apenas respondeu a minha pergunta com as minhas próprias palavras, hein? Mas alguém respondeu alguma coisa interessante aqui. Calma aí, deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. A Maria Clara falou que é da parte funcional. Eu perguntei isso primeiro, hein, Maria Carla? Mas, lá embaixo, ela já respondeu outra coisa, que o diagnóstico funcional é dado por um fisioterapeuta. Então, quem conclui, né, a respeito da parte funcional é o fisioterapeuta. Beleza. Então, o diagnóstico funcional, ele não é a repetição do diagnóstico clínico. Isso precisa ficar muito claro para vocês. Cara, isso tem que ficar claro para vocês, porque isso vai pegar vocês até mesmo no estágio, tá? Diagnóstico clínico é uma coisa e diagnóstico funcional é outra. Quando falamos de diagnóstico clínico, vamos lá. Exemplo. O cara jogou futebol, fez um giro no corpo e sentiu o joelho na hora. O médico vai, pergunta o que precisa perguntar, faz os exames que precisam fazer e detecta ali uma lesão no ligamento cruzado anterior. Então, o que ele vai colocar no diagnóstico clínico? Ruptura ou laceração do ligamento cruzado anterior. Joelho esquerdo ou joelho direito. Isso é o diagnóstico clínico. Tá? Em cima disso, o que podemos conferir para o fisioterapeuta como diagnóstico funcional? Eu acho que eu entendi agora o que você quer dizer. O terapeuta, em cima da conclusão do médico, ele vai ver se aquilo vai ser aplicado. E ele acrescenta. Foi quase. Não, ele vai, se for para acrescentar alguma coisa, ele vai, funcionalmente, ele vai ver como o paciente se encontra para fazer uma alteração em cima daquilo que o médico falou. Estou entendendo assim. Muito bem, então vamos tentar ajustar esse entendimento. Não sei as palavras, assim, para colocar as palavras, não entendi assim. Seria uma alteração dentro do diagnóstico do médico. Vai ver que o paciente precisa, funcionalmente. A gente vai ignorar completamente, por favor, gente, não me entendam mal,
Mas na hora da avaliação, a gente vai receber o paciente com o diagnóstico de lesão no ligamento cruzado anterior. Exemplo, tá, galera? Ligamento cruzado anterior. A questão é, quando a gente recebe esse paciente, a gente já sabe que a gente vai ter que avaliar esse paciente em relação ao joelho. Acho que fica claro isso, né? A partir desse momento que a gente deixa claro que a gente precisa começar a avaliação entendendo o joelho, a gente vai ignorar completamente o diagnóstico clínico. Vai ignorar completamente o diagnóstico clínico. E quando eu digo ignorar, não é permanentemente, é só durante a nossa investigação. A gente precisa investigar de uma forma que não haja a influência de outras pessoas. Mas a gente precisa começar de um ponto, o joelho, através do diagnóstico do médico. Então, agora, o que a gente precisa, o que a gente deveria, ou o que nós devemos encontrar um paciente com uma lesão do ligamento cruzado anterior? Lembra da anatomia, tá, galera? Agora a gente precisa lembrar da anatomia, tá? O que é o ligamento cruzado anterior, para que esse ligamento serve, o que ele impede ou o que ele permite ser feito naquele joelho, já que é do joelho que estamos falando, para que a gente possa, através de testes específicos, até mesmo ortopédicos, os mesmos que os médicos fazem, determinar a função do joelho. O joelho normal, fisiologicamente e anatomicamente falando, ele vai exercer extensão e flexão. E ainda pode exercer determinadas rotações, dependendo da flexão do joelho. Então, a função do joelho é flexão e extensão, entre outros movimentos compartilhados, associados. Quando falamos de diagnóstico funcional, nós falamos de possíveis alterações verificadas naquele joelho e, obviamente, se vamos fazer uma avaliação, tem que ser holística, ou seja, global, total. Vamos também avaliar como está o tornozelo, o quadril, a coluna, porque uma alteração no joelho pode causar uma alteração em outras áreas do nosso corpo. Então, observe só o que nós podemos encontrar nesse joelho por causa de dor. Uma dor que já está instaurada ali pelo menos umas 2 semanas. O paciente chega para você claudicando. Então, vamos lá, continua comigo, hein, Jaqueline? Já a gente vai discutir sobre o que você falou. Então, o paciente chega para você claudicando, significa que alguma coisa não está certa, não está funcionando corretamente. Precisamos determinar se ou é a musculatura ou se é a articulação. Pode ser que o fato dele ficar 2 semanas sem andar direito tenha restringido um pouco a articulação dele. Então, a função articular dele foi totalmente comprometida. Ou seja, nós podemos colocar ali no diagnóstico funcional, já de cara, que existe a alteração articular, talvez uma perda da amplitude de movimento. Então, isso nós vamos acrescentar lá, diagnóstico funcional, perda da amplitude de movimento. Tem mais alguma coisa que nós podemos colocar nesse diagnóstico funcional? Podemos. Fraqueza das musculaturas flexoras e extensoras do joelho. Alguma outra observação com relação ao joelho? Eu acho que está bom, né? Tá bom. Outra coisa que podemos colocar também no diagnóstico funcional edema ou não, tá, gente? Edema na articulação são coisas que vão gerar uma impossibilidade de ação, de função, impossibilitar a função do paciente. Isso é diagnóstico funcional. É aquilo que não funciona ser relatado. A conclusão que nós tomamos perante uma avaliação fisioterapêutica é colocar ali o que nós observamos de anormal, o que é uma anomalia para aquele joelho. Então, vamos lá, Jaqueline.
Avaliação funcional, que vai ser feita por anamnese, vai ser feita através de anamnese, tá ok? Através de exames complementares, tá ok? Testes específicos também, ok? Especiais, isso aí, específicos. Porém, importante, isso é como a gente vai chegar ao diagnóstico, tá? Normalmente, a gente pega os exames complementares para confirmar diagnóstico clínico, tá? Exames laboratoriais também confirmar diagnóstico clínico, e testes especiais, específicos para determinar ou confirmar um diagnóstico clínico. Nós podemos confirmar o diagnóstico do médico, tá? Não podemos mudá-lo, mas podemos confirmar. Pode ser que não se confirme. Então, a gente vai aproveitar a nossa condição de fisioterapeuta para ter o nosso diagnóstico funcional. Então, nós determinamos ali que há confirmação de que houve lesão do ligamento cruzado anterior. Então, a gente vai em cima da função e vamos trabalhar em cima da função. Isso é o diagnóstico funcional, ou fisiodiagnóstico, ou diagnóstico fisioterapêutico. Você pode encontrar dessas 3 formas numa ficha de anamnese de avaliação. Entendeu, Jaqueline? Sim, entendi. Daí a gente parte para o nosso tratamento fisioterapêutico. E aí sim a gente parte para um protocolo. Por que eu fiz aspas no protocolo? Galera, outra pergunta que eu acho que vale a pena vocês saberem, tá? O que é protocolo? Ô, Carlos, geralmente o protocolo, o pessoal fala que talvez você não goste de usar essa palavra, que talvez você entenda como se fosse uma receita pronta. Seria isso? As pessoas começam a usar aquela receitinha e não muda nada daquela receita. Cara, não, é isso, tá? Você entendeu onde eu quis chegar. Você entendeu o que eu quis chegar. Sabe aonde que você pode usar um protocolo? Na fisioterapia, por exemplo, quando o problema ele é um trauma que a gente vê ali. Por exemplo, o cara está jogando futebol e chuta a canela do outro, o outro fica com a canela doendo pra caramba. Existe um protocolo para aquilo? Não. Não, existe. Você vai lá e coloca um gelo. Interromper o processo inflamatório e a dor que o paciente está sentindo. Como a gente pode fazer isso de forma imediata? Ou aplicando um gelol, ou colocando gelo. É a receita. É um protocolo. É algo que você... O que você vai fazer? Cara, não tem outra saída. O cara está no meio do campo. Alguém traz gelo de casa. É protocolo. É a receita que todo mundo sabe. Exatamente, é a receita da vovó. É a receita da vovó que todo mundo menospreza a melhor receita de todas. Isso é um protocolo. Outra forma de protocolo, e aí não é da nossa parte, tá? Houve um acidente de carro com vítimas. Quem vem para socorrer? Corpo de bombeiro. O corpo de bombeiros vai seguir o quê naquele momento? Um protocolo de atendimento, né? Protocolo de atendimento àquela vítima, né? A primeira coisa que tem que ser vista, as primeiras coisas que tem que ser vistas são o quê? Os sinais vitais do paciente. Existe uma ordem para você seguir. O que você vai ver primeiro? O que você vai ver primeiro? Dentro das condições vitais. Isso é um protocolo. Protocolo é isso. Segue o protocolo. Cara, é aquilo. Não vai sair daquilo. Então, quando eu falo de traçar um protocolo fisioterapêutico para o paciente, eu acho uma forçação pessoalmente falando. Desculpa, Gabi, eu não deixei você falar. Fala aí, Gabi. Sem problema, não. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Vai.
Essa parte de protocolo seria a mesma coisa que uma elaboração de prognóstico ou seria um pouco diferente? Não, vamos lá. Prognóstico não tem nada a ver com protocolo, tá? Esquece isso, tá? Elaboração de prognóstico. Tá. Esquece isso, tá? É importante até você saber o que é prognóstico, tá? Mas protocolo é quando você segue à risca, sem pular etapas, tudo que precisa ser feito. Tá? Existem protocolos na fisioterapia. Não estou dizendo que não exista. Existe. Tá? Você pode seguir um protocolo que já existe em um paciente que chega para você com uma determinada afecção. Né? É algo bem comum, bem corriqueiro, bem normal. Mas quando a gente olha para o paciente de uma via mais completa, de uma forma mais global, é difícil de você traçar um protocolo com esse paciente. Porque esse paciente não vai ser igual ao outro paciente, que não vai ser igual ao terceiro, quarto, quinto, e assim por diante. Então, você pode muito bem traçar um programa, ok? Você pode elaborar ou criar um programa que permita aquele tratamento. Você olha para o paciente, percebe que o paciente já não passa, já não tem mais os sinais logísticos, por exemplo, os sinais de inflamação, não apresenta calor, não apresenta dor, não apresenta rubor, não apresenta edema, só apresenta dor, determinados movimentos. Cara, agora você pode usar uma técnica, de repente, você pode associar essa técnica a outra técnica. Isso não é protocolo, isso é programa terapêutico. Se você quer fazer um protocolo, tu vai ter que seguir à risca aquilo que foi criado por alguém, alguma vez, na vida. Mas se você quer fazer diferente, poxa, eu posso tratar esse cara utilizando esse método. E posso associar aquele método. Pô, acho que vai valer a pena. O paciente está com uma lesão no ligamento, pô, acho que dá para a gente acelerar o processo de regeneração desse ligamento. E aí entra prognóstico, né? O ligamento ele pode estar parcialmente rompido, ele pode estar apenas lesionado, ou ele pode estar completamente rompido. Então, segue aí o que você falou, tá, Gabi? Prognóstico. Ah, sim, entendi. Prognóstico, ou seja... A evolução, você disse. Certo? Sim. Expectativa de melhora. Então, prognóstico segue exatamente esse pensamento. Uma pessoa que tem uma lesão no ligamento, em relação a uma pessoa que tem uma ruptura completa de ligamento, o prognóstico com certeza é diferente. Nós podemos ter um bom prognóstico para quem teve uma lesão no ligamento, uma lesãozinha, e podemos ter um mau prognóstico, um prognóstico duvidoso, um prognóstico sombrio, e por aí vai para aquele que não tem um ligamento íntegro, ou tem um ligamento completamente comprometido, né? Vai ter que passar por isso. E aí sim, a gente determina o prognóstico depois dessa cirurgia. Fala, Wellington. Entendeu, Gabi? Sim, professor. Perfeito. Não querendo levar para o lado da acupuntura, mas falando um pouquinho, a receita que a gente fala, a gente discute muito isso lá na acupuntura. Às vezes a pessoa está lá com a dor de cabeça, aí a pessoa vai lá na receitinha, é fígado. Aí o acupunturista olha para a pessoa está morena, tal, aí ele vai dar o prognóstico dele, olhando, porque está muito morena, e perguntar, você foi para a praia ontem e tal? Ah, fui, então você está com insolação. Aí já é um prognóstico, entendeu? Não é um protocolo. O protocolo é seguir, eu entendo assim, né? Lá a gente entende assim, o protocolo é seguir aquela receita, vou aplicar lá no fígado, que o fígado causa dor de cabeça. Não, nem sempre é isso. Às vezes ele está com insolação porque ele tomou um sol um dia anterior, entendeu? Aí ele dá o prognóstico dele analisando o corpo da pessoa. Assim a gente entende. Eu quis dizer, Wellington, eu entendi. Você só está usando as palavras erradas, tá? Protocolo, né? Você vai fazer o exame, é claro. Você precisa fazer uma anamnese, você precisa colher as perguntas, você precisa investigar.
Depois que você investiga, aí você, sim, determina, cara, pô, esse cara tá com dor de cabeça, mas ele não... Eu vejo aqui na língua dele, vejo aqui na orelha dele, marco pontos que Isso. condizem com problemas hepáticos. Mas o que você fez ontem? Pô, eu fui à praia. Você ficou lá quanto tempo? Eu fiquei lá, pô, eu fiquei o dia inteiro, o sol estava maravilhoso, você está muito queimada, tal. Essa dor de cabeça ela pode ser uma hipertermia, uma desidratação, que culmina na insolação. Isso. E é um tipo de diagnóstico, tá? Insolação. É um tipo de diagnóstico. Né? Desidratação, diagnóstico. Mas também pode ser um sintoma, tá? Então, a insolação, ela é a conclusão que você toma do porquê ela está desidratada, por que ela está com dor de cabeça, por que ela está com a cor, com queimadura de primeiro grau, né? Tudo isso são sinais e sintomas para você chegar até o veredicto, que é o quê? A insolação. Mas prognóstico, cara, é pró. A palavra pró, ela vem de antecipação. Tá? Antecipação. Alguém sabe dizer para mim o que significa gnose? Vocês podem procurar aí no Google também, tá, gente? Gnose é futuro, vamos dizer assim. Oi? Futuro, entre aspas, assim, o que vai ser definido, algo assim? O gnose é uma previsão. Tá? Gnose é uma visão, é um conhecimento, é algo que você sabe, é algo que você torna ciente. É só isso. Quando você fala de prognose, você fala de previsão, né? Por exemplo, se falarmos de um clima, nós temos aí ventos que falam por si só, ventos do continente, ventos do mar, ventos fortes, ventos fracos, alterações no comportamento das nuvens, coloração, umidade relativa, tudo isso é um conhecimento que te gera uma previsão do tempo. Amanhã, talvez. Depois de amanhã. Então, quando falamos de prognóstico, nós estamos levando a entender que, do ponto de vista das variáveis encontradas ali, naquele momento, o que nós temos é uma possibilidade de um acontecimento já previsto. Então, se você tem um ligamento completamente rompido, o que você pode prever lá no futuro em relação àquele ligamento ou àquele joelho? É algo bom? É algo ruim? Se você vê apenas uma lesãozinha no ligamento, mas ele está intacto ainda, e você sabe que o processo inflamatório vai acontecer, e você tem como tratar aquilo, como é que aquilo ali vai ficar daqui a 2, 3 semanas? Você consegue prever? Então, prognóstico é quando você tem uma previsão, mediante conhecimentos atuais, no futuro. Ficou claro, galera? Ficou entendido? Ficou... Bem Com explicado. certeza. Bem explicado. É como se fosse assim, eu sei o que você fez no verão passado e sei por que está acontecendo isso agora. E vai acontecer amanhã, entendeu? Oi? É possível que amanhã a gente tenha um problema ou não, né? Isso. Muito bem. Pô, você as leis de reação, ação e reação, quando você bate a parede, qual é o prognóstico? É de você machucar a sua mão.
Vai por mim, cara, não bate não, vai doer. Tu já está sabendo o que vai acontecer, você já tem as variáveis ali, né? Então, quando perguntam para você, paciente com uma lesão em tal região, assim, pá, acometida em tanto tempo, pá, então você tem todas as variáveis, todo o conhecimento, toda a história do paciente, e aí vem a pergunta: qual o prognóstico para esse paciente? Qual o prognóstico para esse paciente? Aí você pode dizer, o prognóstico ele é bom, ele é satisfatório, ele é duvidoso, quer dizer, não dá para saber se vai melhorar, ou se vai piorar, ou se vai ficar igual. O prognóstico ele é sombrio, o prognóstico ele é mau, ele é ruim. Quer dizer, tudo indica que ele não vai ter melhora, tudo indica que ele vai ter uma piora, tudo indica que ele vai evoluir. Isso é prognóstico. Então, se vocês anotaram, legal. Diagnóstico é aquilo que você, através de pesquisas, investigação, conclui. Prognóstico é aquilo que você deduz, que você pode prever. A previsão ela é assertiva? Nem sempre, galera. Por isso é prognóstico. É uma previsão. Você está prevendo alguma coisa com os dados que você tem. É melhor do que você dizer: o paciente nunca mais vai poder andar. É um prognóstico? É. Mas é legal falar desse jeito? Você é Deus para dizer que esse paciente nunca mais vai andar? Você é o Todo-Poderoso? Você é aquele que detém todo o poder cósmico do universo para dizer que aquele paciente nunca mais vai andar? Você não é. Claro que não, né, professor? Então, seja humilde e diz: olha, o prognóstico não é legal, mas a gente vai fazer de tudo para conseguir ganhar o máximo. O prognóstico ele é muito bom. Quer dizer, você vai fazer tudo para alcançar o objetivo, com chances altas de alcançar. Pode ser que não, mas existe isso. É muito comum, e vocês tiveram neurofisiologia comigo, eu fiz essa pergunta para vocês. Paciente que tem uma lesão, por exemplo, em região da medula, em cervical, por exemplo, C5, C6, e um outro paciente que tem uma lesão na medula, lá entre L5 e L4, qual é o prognóstico de cada um deles? Olha, o cara que tem uma lesão medular, o prognóstico costuma ser pior do que um cara que tem uma lesão em terminações caudequina, por exemplo, que não é a medula propriamente dita. Então, podemos dizer que o cara que teve uma lesão lá embaixo tem chances melhores que o cara que tem uma lesão lá na cervical, onde há uma medula. Né? Eu não estou falando sobre gravidade, tá? Claro que quem tem uma lesão na medula, a gravidade com certeza é muito maior, independente, né? Muito maior do que quem tem uma lesão na lombar, né? A gravidade é muito menor, o cara vai ficar paraplégico, na pior das hipóteses. No cara que tem uma lesão na cervical, na pior das hipóteses, o cara vai ficar tetraplégico, a gravidade é maior. Mas eu estou falando de prognóstico, o cara estava com uma lesão na medula, na cervical. E um cara que teve uma lesão na caudequina. O prognóstico ele costuma ser melhor aonde você tem mais chances de recuperação. Sabemos que na medula tem células nervosas. A recuperação ela é improvável. Já na caudequina, a recuperação ela é provável. Então, o prognóstico é melhor. Isso é prognóstico. Tá? São coisas que a gente precisa colocar, acertar, para não haver dúvida lá na frente. O que é diagnóstico, o que é prognóstico, o que é gravidade, né? O que é protocolo, coisas essas que a gente precisa circular bem para quando discutirmos sobre qualquer matéria, sobre qualquer disciplina, nós sabermos como lidar. Essa é a falha da grande parte dos alunos, tá? E na grande parte, diga-se de passagem, dos profissionais já formados.
Então, o meu objetivo com vocês, além de passar para vocês a fisiopatologia relacionada à ortopedia e à traumatologia, passar para vocês também a forma com que as recuperações teciduais acontecem, a minha preocupação com vocês é fazer com que vocês entendam tudo isso para que vocês não sejam cartesianos lá na frente e acabem recebendo uma recomendação, um encaminhamento, que é diferente de uma prescrição, tá, galera? Encaminhamento é quando eu encaminho o meu paciente para um profissional diferente ou para um colega. E aí eu não posso dizer que esse meu colega vai fazer o que esse profissional vai fazer. Encaminho o paciente fulano de tal aos cuidados da fisioterapia, aos cuidados da cardiologia, da pneumologia, da ortopedia, de dia e de noite. Encaminhamento. Só encaminho. O cara que vai fazer a leitura vai traçar a sua prescrição. Então, nós ou sabemos como lidar com o paciente e fazemos uma prescrição fisioterapêutica, ou acabamos ignorando o nosso conhecimento e aceitando a prescrição, diga-se de passagem, é um exercício ilegal, né, da profissão, isso por conta dos médicos, quando eles prescrevem a fisioterapia, eles não têm o Conselho Regional de Fisioterapia para prescrição fisioterapêutica, então isso é um problema, né, isso é um exercício ilegal da profissão deles, mas acontece diariamente, corriqueiramente, por conta do nosso comodismo. Então, basicamente, precisamos entender que nós temos capacidade de traçar um programa terapêutico, nós temos como prescrever ao paciente aquilo que vai ser feito e aquilo que ele vai poder fazer. Isso tudo precisa ficar bem elucidado, bem firme na nossa mente. Porque, caso contrário, a gente vai ser uma marionete. Nós não vamos ter nome, nós não vamos conseguir lançar. O médico chega e diz que precisa de 10 sessões de fisioterapia. Legal. Precisa de 10 sessões de fisioterapia. Mas eu me garanto e faço em 3 sessões. E aí? Como é que fica? Como também pode ser mais de 10 sessões, dependendo do paciente, da evolução do paciente, né? Exatamente. Paciente neurológico, por exemplo. O cara vai querer ditar que em 10 sessões, tá bom? Na maioria das vezes, o paciente neurológico é crônico. Às vezes, a encefalopatia é crônica, não progressiva, ou seja, é crônica. Não tem melhora, ou se tiver melhora, é uma melhora limitada. Esse cara só vai ser submetido a 10 sessões? Será que esse cara não pode ser um paciente a longo prazo? Olha, não existe previsão de quantas sessões esse paciente vai precisar. Então, eu recomendo que haja um acompanhamento fisioterapêutico até que haja melhora ou até que o paciente se sinta com os seus objetivos alcançados, ou a própria fisioterapia alcance os objetivos. Entende? Pode ter como exemplo o Alzheimer, né? Você vai ter uma diminuição, né? É progressivo, né? Não digo nem que não seja progressivo, é progressivo. Alzheimer é progressivo. Até que prove o contrário, até que diga o contrário, é progressivo. Ponto. Não tem muito o que discutir com relação a isso. É progressivo. Então, galera, entendido isso, isso vai servir para todas as disciplinas que vocês tiverem práticas, ou todas as aplicadas, né? Existe uma diferença entre a prática e a aplicada, né? Vocês vão ter bastante conhecimento de prática quando começarem a estagiar nessas áreas específicas. Esse é o momento que vocês têm para absorver todas as informações necessárias. Tá legal? Deixei de responder alguém? Deixei obscuro as respostas? Não, cara, você foi muito conclusivo, cara. Muito bom. Top, professor, top.
Suas aulas são top. Vocês Sem conhecem? comentários. Galera, deixa eu falar com vocês aqui. Vou manter isso gravado, afinal de contas, eu acho que é válido, tá? A gente está passando por um novo normal, né? Acho que vocês sabem, né? E esse novo normal ele está impedindo que a gente consiga concluir de forma eficiente e de forma eficaz determinadas atuações como aluno e professor. Não é culpa da faculdade, não é culpa de ninguém, né? Mas aconteceu e a gente teve que se adaptar. Então é óbvio que, da mesma forma que aconteceu no ano passado, esse ano eu estou me propondo, junto com colegas seus, né, a criar cursos práticos. Mais uma vez eu reforço, respeitando as orientações da saúde, as orientações sanitárias, para que isso seja possível. Então, eu vou estar durante esse ano, durante um mês, um sábado no mês, promovendo alguns cursos práticos para que vocês tenham um plus, né? No caso, vou dar mais do que vocês teriam numa sala de aula, numa aula virtual ou até mesmo numa aula presencial, abordando práticas que vocês talvez só tivessem depois nos estágios. Então, aqueles que tiverem interesse de participar, fiquem à vontade para me procurar os envolvidos nesse processo. Eu acho que para vocês, como futuros profissionais, é a diferença, tá? Daqueles que fizeram as aulas de forma presencialmente, que como foi em 2019 para trás. 2020 não tiveram a possibilidade de colocar a mão na massa, né? Eu tive muitos alunos que fizeram estágios na época, desculpa, a gente pelo barulho, a porta fechou. Eu tive muitos alunos na época das aulas presenciais que participaram dos estágios que eram promovidos na faculdade como estagiários observadores, ou seja, eles não colocavam a mão, mas eles viam de perto acontecendo. Isso não acontece agora com essa nova forma, né? Esse novo normal. Então, eu acho que é válido para quem quiser fazer esse curso, né? O valor ele é um valor que é justo, né? Não é muito alto. Para falar a verdade, até acho que seja muito baixo, mas é para ajudar vocês. Tá legal, gente? Então, assim, fiquem à vontade quando vocês receberem algum tipo de anúncio meu, de propaganda sobre o curso, fiquem à vontade para vocês se interessarem ou não, tá? Mas fica aí a dica, né? Eu vou fazer agora, dia 6. Dia 6 de março, eu vou fazer uma aula basicamente direcionada para mobilização neural, tá? Além de mobilização neural, eu vou falar também sobre as mobilizações miofaciais. Pode ser que apareça alguma outra técnica, então, se quem tiver interesse de entender um pouco mais a fundo disso, fica super à disposição, tá? Fica super à vontade para participar, para conhecer mais, perguntar sobre. Acho que vai ser legal, tá bom, gente? Acho que para uma introdução à disciplina foi uma boa aula. Eu espero que vocês tenham assimilado algumas noções e algumas terminologias importantes para vocês daqui para frente, até antes, né? E fica aí, então, essa dica e esse prazer em ter vocês aí, em grande maioria, nessa aula. Alguns precisam sair mais cedo, vou tentar compactar essa aula para que todos possam ter acesso às aulas ao vivo, não sendo muito cansativo para vocês. Tá? Fora isso, agradeço a participação, agradeço a atenção e agradeço muito vocês terem respondido a algumas perguntas e terem colocado aí a opinião de vocês em relação a algumas informações. Então, galera, estou finalizando aqui a gravação.
Então, a partir desse momento, a gravação ela é finalizada, sobretudo, ainda permanece